Agora nós vamos começar a parte das roupinhas e o primeiro molde que nós vamos riscar é da calça da boneca Angelina. Na apostila você vai encontrar o molde da calça dessa forma, é a metade, tá? É que eu desenhei inteira, mas você vai encontrar exatamente a metade. Então, na hora que você for riscar no tecido, você precisa espelhar esse molde para você ter uma calça completa. Eu vou fazer de canetinha fantasma aqui para você visualizar melhor, mas geralmente eu faço com lápis para economizar um pouco mais essa caneta. Prontinho. Agora eu vou levar para a máquina e vou costurar apenas essa parte côncava dos dois lados. Aqui eu vou cortar no risco, também na barra, e nas laterais e nessa parte côncava vou deixar uma margem de meio centímetro. Aproveitar, fazer um zigue-zague na barra e também na cintura. Quero mostrar para vocês como ficou e deixar um detalhe aqui, tá? Na hora de costurar a parte côncava, você precisa passar alguns pontinhos além do risco, tá? Para na hora que a gente fizer esse fechamento aqui, essa costura não abrir, dos dois lados. Então, já fiz um zigue-zague em cima, um zigue-zague embaixo, cortei com margem de meio centímetro nas laterais e agora eu vou fazer a aplicação de uma rendinha. A aplicação da rendinha é bem simples, tá? Você vai abrir essa parte da calça, nós já temos um acabamento com zigue-zague aqui para não desfiar. Você vai pegar a rendinha da sua preferência e vai colocar em cima, vai colocar um pouquinho acima do zigue-zague. E agora, nós vamos passar uma costura rente aqui a rendinha, tá? Costurando essa rendinha ao tecido. Depois que nós fizermos isso, nós vamos posicioná-la para baixo e rebater uma costura aqui em cima. É isso que eu vou fazer agora e vou mostrar para vocês. Eu já costurei essa rendinha aqui ao tecido, como eu falei, foi uma costura reta, tá? Não tem segredo. E agora, eu vou posicionar essa rendinha para baixo, aí você pode vincar aqui para ficar melhor, né? E passar uma costura rebatendo aqui pelo lado direito. Então, você vai pegar bem aqui, rente também, porque o que sobrou do outro lado, ó, é bem pouquinho. Então, nós só vamos fazer uma costura reta aqui em cima para dar um acabamento e para segurar essa renda nessa posição. Eu já fiz aqui do outro lado para vocês observarem, ó. E o acabamento vai ficar assim. O próximo passo é costurar o entrepernas da nossa calça. Você vai abrir, posicioná-la dessa forma e passar uma costura reta, fechando toda essa parte aqui. A calça já está fechada e para fazer um acabamento, se você tiver uma tesoura de picotar, você pode refilar essa parte. Caso contrário, corte com meio centímetro e passe um zigue-zague também, tá bom? Então, agora vamos desvirar. Nossa calça já está quase pronta. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente passa o elástico, tá? Se você não tiver o elástico, você pode também fazer uma dobrinha e passar um alinhavo aqui com uma linha decorativa e decorar com um lacinho, tá bom? Pra gente passar o elástico, vamos fazer uma dobra de 1 centímetro para dentro e passar uma costura aqui próximo ao zigue-zague. Vamos deixar uma pequena abertura aqui para a gente poder passar o elástico, tá? Então, começa de um lado, dê toda a volta e pare um pouquinho antes. Já fiz a costura dando toda a volta, deixei uma abertura aqui para a gente agora passar o elástico. Agora eu vou levar na máquina e vou passar uma costura unindo esse elástico aqui para ele não se soltar. E agora é só a gente colocar esse elástico para dentro, franzindo melhor, distribuindo melhor. E já temos uma calça com elástico. Depois de pronta, eu passo essa calça para ela ficar sem as marcas, né? Ficar bem bonitinha. E agora a gente já pode colocar na nossa boneca.
altinho. Agora, nós vamos pegar uma fitinha e fazer um lacinho aqui na altura do joelho, onde a gente fez aquela articulação. Agora, nós vamos fazer a saia da boneca e vamos precisar do mesmo tecido da calçola e recortar duas faixas, tá? Essa aqui é para saia e essa aqui para a gente fazer o babadinho. Para fazer o babado, nós vamos fazer uma dobrinha aqui na margem para fazer uma barrinha, dá duas dobrinhas para ficar com bom acabamento. Vai ficar assim. Vamos fazer uma costura. E do outro lado, nós vamos passar um ponto reto bem largo. Da minha máquina é o 5.0. Fiz a barrinha em toda a extensão dessa faixa. Também já passei aqui uma costura com o ponto mais largo da minha máquina, como eu falei, é o número 5, né, de largura, tá bom, pessoal? É a largura do ponto, porque nós vamos fazer um franzido agora. Então, essa linha que fica aqui na ponta, nós vamos puxar a linha de cima, ó. Ficam duas linhas, a linha de baixo e a de cima. Nós vamos puxar a linha de cima para franzir essa faixinha. Então, você puxa com cuidado. Aqui o babado não é muito extenso, então eu fiz apenas uma linha para fazer o franzido, mas se você está acostumada e quer passar duas para mais segurança, assim você também pode, tá? E vai puxando devagarzinho até que esse franzido fique do tamanho da faixa maior. Você vai fazer esse franzido bem distribuído, para ele ficar bem igual em todas as partes, tá? E ele tem que ficar da largura da faixa de cima, tá? Olha lá. Cheguei nessa largura, eu tenho que costurar esse babado, a parte superior, né? A parte da saia. Então, eu vou colocar direito com direito, eu vou colocar esse babado em cima da faixa da minha saia, vou posicionar bem direitinho. Você pode colocar alfinetinhos para te auxiliar, tá? Em toda a extensão, para não sair torto. E passar uma costura reta agora, unindo o tecido da saia com o tecido do babado, tá? Passando essa costura reta aqui, você pode fazer um acabamento com zigue-zague na pontinha, tá? Que aí vai evitar essas linhas, vai evitar bem esse desfiamento e o trabalho vai ficar bem limpinho. Sempre cortando as linhas depois que fizer, para já ir deixando o nosso trabalho preparado. Só lembrando que essa costura reta que nós vamos passar para unir esses tecidos, ela tem que ser antes dessa linha do franzido, tá? Então, nós vamos fazer uma costura mais ou menos aqui, ó. Ela vai ter um meio pezinho de máquina. Então, você vai pegar mais ou menos aqui, ó. Porque depois dessa linha, nós vamos tirar. Eu gosto sempre de mostrar como fica o avesso, né, da peça, principalmente o avesso, porque eu acho que acabamento é muito importante, eu zelo muito por um bom acabamento. Então, aqui, olha, como eu falei para vocês, eu fiz um zigue-zague na pontinha, unindo os tecidos, né? E passei uma costura reta entre o ponto largo do franzido e o zigue-zague, tá? Então, ficou dessa forma. Infelizmente, eu não tenho o overlock, que aí ficaria muito legal, né? Ficaria ótimo. Mas o zigue-zague já ajuda bastante. Então, agora você vai remover todas as linhas e deixar esse trabalho bem limpinho, tá? Na parte da frente, nós só vamos rebater aqui uma costura, né? Para prender essa margenzinha que ficou atrás. Nós vamos passar uma costura reta aqui. E agora remover essa linha do franzido, tá? É só você pegar um descosturador, um desmancha-costura, ó, e ir puxando, tá? Essa linha sai sem grande dificuldade. Só você puxar com calma e ela vai saindo com facilidade. Rebati a costura do lado direito. Olha só como ficou bem bonitinho, né? Ficou bem acabado. Na parte de trás também não temos linhas soltando. Fica um acabamento muito bom. E agora nós vamos fazer o fechamento, né? Então, nós dobramos aqui, ó, direito com direito e vamos passar uma costura fechando o saiote, tá? A gente começa aqui do babado
e vamos até aqui a parte de cima, fechando totalmente. Depois nós vamos fazer igual a calçolinha. Nós vamos também passar um zigue-zague aqui na ponta, dobrar para dentro 1 centímetro e passar o elástico. Fiz o fechamento lateral, uma costura reta e passei uma tesoura de picotar, refilei com uma tesoura para dar esse acabamento, mas você também pode fazer com tesoura comum e passar um zigue-zague. Agora eu vou desvirar o saiote e fazer exatamente como fizemos com a calça. Vamos dobrar 1 centímetro para dentro, tá? Tô dobrando aqui 1 centímetro para dentro e passar uma costura, deixando uma abertura aqui para passarmos o elástico. Olha só o resultado, já temos um saiote, uma saia prontinha. Olha que gracinha que fica, né? E você pode aplicar isso para todas as suas bonecas, né? Fazer um saiote para suas bonecas. Importante aqui, olha, sempre encontrar certinho, né? Uma lateral com a outra e o babado também, terminar certinho aqui embaixo. E agora nós já podemos vestir a nossa Angelina. Agora nós vamos fazer o vestido da nossa Angelina e eu escolhi esse composê. Então eu tenho um xadrezinho verde, vou usar uma rendinha rosa, a mesma que eu usei na barra da calçola. Esse floralzinho, que também tem tons de verde combinando com o xadrez. E vou usar esse bordado inglês para fazer um acabamento aqui no final do vestido. Você tem percebido, tenho certeza disso, inclusive no vídeo da Nininha também, que esses vestidinhos têm sido bem simples, são vestidos comuns feitos com faixas de tecidos. Mas à medida que eu for preparando outras aulas, eu vou trazer modelos diferentes, vou trazer modelos um pouquinho mais complexos, mas a princípio eu queria realmente que vocês percebessem, né, que é possível fazer lindíssimas bonecas com simplicidade, com apenas faixinhas de tecido, a gente consegue fazer uma boneca bonita, tá bom? Então, às vezes você pode achar que não tem muita técnica, mas se você tiver criatividade, um bom gosto para fazer o composê das cores, dos tecidos, a sua boneca vai ficar linda. Então, agora nós vamos costurar o tecido floral com o tecido xadrez, direito com direito. Então, vou posicionar o meu floralzinho em cima do xadrez e vou passar aqui um zigue-zague para dar aquele acabamento e uma costura reta. À medida que o tempo for passando, vocês forem acompanhando as aulas, talvez não seja necessário eu ficar falando sempre do zigue-zague, mas como estamos no começo, vocês ainda estão conhecendo o meu método de trabalho, como que eu faço as bonecas, então eu gosto sempre de repetir, porque o acabamento é tudo numa boneca. Então, nós vamos fazer isso agora, tá? É o mesmo método que fizemos no saiote, tá? Então, depois nós vamos desvirar isso aqui, vamos posicionar para frente e vamos fazer um acabamento com essa rendinha na união desses dois tecidos. A mesma coisa eu vou fazer com bordado inglês, eu vou colocar direito com direito, vou fazer uma costura reta unindo e um acabamento com zigue-zague. Depois eu vou posicionar para frente e rebater a costura no lado direito. Então, isso aqui é só uma explicação para você entender como vai formar o nosso vestido, tá bom? E aí eu vou mostrar o passo a passo para vocês, as etapas já costuradas. Já uni o floral com o xadrez, vou mostrar de pertinho aqui para você ver o acabamento, ó. Uma costura reta e um zigue-zague. E olha como fica limpinho, né? Agora nós vamos posicionar o floral para frente, vincando isso aqui. Essa margem que sobrou aqui, ela tem que ficar para cima, tá? Para a parte mais escura. E agora nós vamos fazer a aplicação da rendinha, rebatendo essa costura, tá? Então, eu vou colocar aqui bem na união. Rebati a minha costura do lado direito com a rendinha e ficou dessa forma. E agora eu quero dar uma outra dica para você. Aqui eu tenho que usar uma linha da cor da renda. Então, eu usei, na linha do carretel, eu usei rosa. E aqui atrás, para manter a mesma cor que eu estava utilizando para o zigue-zague para a costura anterior, eu usei bege na bobina.
Assim eu consigo manter o padrão da cor da linha no avesso, ficando um trabalho com bom acabamento, do começo ao fim. E agora nós vamos colocar o bordado inglês, direito com direito, costurar, passar zigue-zague, virar da mesma forma que fizemos aqui e rebater. Nós vamos rebater com uma costura reta, tá? Não vamos colocar mais uma rendinha, porque esse aqui já é o acabamento final. Aqui está, já com o bordado inglês aplicado, e realmente só fiz aqui uma costura reta rebatendo. Agora nós vamos fechar essa faixinha, passar uma costura como fizemos com a saia, passando uma costura reta e acabamento com tesoura de picotar ou um zigue-zague. Já fiz o fechamento lateral, passei um zigue-zague aqui, vamos desvirar agora para ver como ficou o nosso vestidinho. Espero que vocês tenham gostado desse composê. Eu demorei muito para decidir, mas eu acho que ficou bem bacana, né? Agora, nós vamos passar, tirar essas marcas, né? E posicionar o vestidinho aqui na nossa boneca Angelina da seguinte forma. Esse babado, esse bordado inglês, ele tem que ficar cobrindo um pouquinho dessa costura do saiote. Ele vai ficar levemente por cima, tá? Então, tudo que sobrar aqui no pescoço, você coloca pra dentro. Aqui no caso tem que ficar na altura dos ombros. Então, eu vou dobrar aqui e vou ver mais ou menos o tamanho que eu tenho que fazer esse franzido, fazer essa dobrinha aqui, tá? Então, olha, é basicamente isso aqui. Eu meço, dobro e vejo se a minha última rendinha, né? Se você for usar uma renda, um bordado, enfim, ele tem que cobrir o começo do babado do saiote. Ele tem que ficar dessa forma. Tá bom? Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou passar, vou dobrar e vou fazer um franzidinho como um alinhavo normal, um alinhavo comum. Linha resistente. Vamos começar a fazer o alinhavo pela parte de trás, começando por dentro, tá? Então, com pontinhos pequenininhos. E esse franzido vai ficar bem delicado. Vamos fazer isso em toda a volta. Terminei já de franzir. Olha só como fica bonitinho, até para ser uma sainha, né? Agora nós vamos vestir a boneca e posicionar essa costura para trás. Então, colocamos aqui pela cabecinha e vamos fazer o franzido aqui. É na altura dos ombros, tá? Para facilitar aqui, eu gosto de colocar 2 alfinetinhos pra gente poder fazer o arremate atrás, tá? Só para isso aqui não ficar escorregando. Então, vou colocar um aqui e outro aqui só para não sair da posição. E agora sim eu posso fazer o meu arremate atrás. Então, aqui eu vou dar um nozinho. E para não ficar escorregando, eu vou aproveitar a linha e vou dar um pontinho aqui, ó, bem centralizado. Vou dar um pontinho e vai ficar preso isso aqui, não vai ficar escorregando mais. Dá um outro nozinho. E agora você vai jogar essa linha para dentro. A linha que está na agulha, você vai jogar para dentro do corpinho. Já pode cortar aqui. Essa linha aqui você também põe na agulha e joga para dentro do corpinho, tá? Agora, nós vamos ajeitar o vestido, podemos tirar já os alfinetes e fazer o franzidinho, jogando o franzidinho para a parte da frente. Eu vou posicionar todo o meu franzido para a parte da frente.
distribuí-lo bem aqui na frente, tá? Com a ajuda do alfinete para não sair do lugar. Você pode agora dar um pinguinho de cola quente aqui nessa parte aqui, só para ele não ficar saindo mesmo do lugar, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aqui por cima, para ver se dá para vocês verem, né? Pegar a cola quente e passar aqui, ó. Pouquinho, tá? É só mesmo um toquezinho de cola para não ficar saindo do lugar. Pressiona, espera secar. E aproveitando a cola quente aqui, eu já vou fazer um enfeitezinho aqui, um lacinho para colocar aqui no meu vestido do lado, com cola quente também. Um acabamento aqui na lateral do vestido, em cima da rendinha que nós aplicamos. E o vestidinho tá basicamente pronto. Agora, nós vamos para a colocação dos bracinhos, que é por cima desse vestidinho. A gente pode costurar esses bracinhos aos ombros de duas maneiras. Você vai precisar de uma agulha fina e uma linha um pouquinho mais resistente, tá? Da cor do tecido pele. Você pode tanto costurar cada bracinho isoladamente, como você pode também fazer o transpasse, tá? Ir e vir e fazer o arremate depois em um dos bracinhos. Eu vou ensinar vocês a costurar um bracinho de cada vez. Para isso, eu posso usar uma agulha comum mesmo, uma agulha mais fininha. Se você for fazer o transpasse, você vai precisar de uma agulha maior, tá? Para você conseguir atingir o outro lado. Passe as duas pontas da linha pela agulha, tá? E vamos trabalhar com essa argolinha aqui. Então, aqui nós podemos entrar pelo lado de dentro, voltar e já travar aqui, ó. Pronto, já fico com o meu bracinho já com um bom arremate aqui. Agora, a gente vai encaixar ao ombro, bem naquela curvinha que a gente tem do ombro e na altura do vestido. Agora, nós vamos pegar tanto o vestido quanto o corpinho. Para costurá-lo, nós temos que entrar pela parte de trás do ombro e sair pela parte da frente, tá? A costura vai ficar entre esses dois pontos, tá? Pra gente não fragilizar essa costura do ombro. E agora, é só costurar. Agora, nós vamos entrar pela parte interna do bracinho, novamente, olha. E voltar pela parte da frente, voltar lá para trás. Deixa eu mostrar mais de pertinho para você ver. E agora é só eu puxar essa linha, que o bracinho vai ficar bem grudadinho lá no ombro. Você pode repetir esse processo 2, 3 vezes, até você perceber que o bracinho está firme, bem costurado. Ele vai ter essa flexibilidade, mas ele tem que estar firme aqui, ele tem que estar bem preso. Já fiz aqui 3 vezes, acho que já tá de bom tamanho, e agora eu vou arrematar. O arremate eu sempre passo em volta do ombro, em volta do bracinho, e passo por dentro da minha argolinha, e já formo um nozinho aqui. Faço isso 2 vezes, para ficar bem arrematado, e jogo a linha para dentro do corpinho. Os 2 bracinhos já estão costurados, agora é o momento de você verificar se não ficou torto, né? Se as mãozinhas estão se encontrando. E eu também recomendo, se você desejar, né? Você pode também colocar um pinguinho de cola quente no arremate, só para ficar mais seguro aqui essa costura. Olha só, foi só um pinguinho de cola, pressiona e segura. Agora, nós vamos colocar uma renda. Eu tenho aqui uma renda de tule e eu vou colocar em volta da boneca pra gente fazer esse acabamento dos ombros, né? Não ficar aparecendo os pontinhos. Mede aqui direitinho, olha, pra você ver se tá na mesma altura. E aqui eu vou colocar
um pinguinho de cola desse lado e aqui para essa renda ficar fixa, né? Não ficar escorregando. É só um pouquinho mesmo, só para essa renda não ficar se movendo aqui. Pra gente fazer o acabamento aqui do chale, eu encapo um botão da cor do floral, tá? E posiciono aqui. Então, eu vou utilizar um botão bombê e eu vou mostrar pra vocês como eu faço a forração no balancinho. Mas se você não tem o balancinho, não tem problema. Eu vou te ensinar uma forma super fácil de você fazer e ter o mesmo resultado. Você vai pegar um pedacinho do tecido, no caso aqui eu peguei o floral, e eu quero que na frente do meu botão tenha essa flor. Então, você escolha o espaço que você quer adequar ao seu botão. Agora, você vai alinhavar esse pedacinho de tecido como se fosse um fuxiquinho, tá? Vai fazer isso em toda a volta. E quando você chegar no final, você vai colocar um pouquinho de plumante aqui no fundo e colocar o seu botão em cima. Ajeita direitinho, porque agora nós vamos puxar esse fuxiquinho e arrematar aqui. Você vai fazer vários arremates para isso aqui ficar bem firme, tá? Passa várias vezes, dá um nozinho e olha aqui o seu botãozinho. O mesmo resultado se fosse num botão bombê. E esse acabamento é que nós vamos fazer aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o balancim, tá? Aqui eu tenho uma alavanca onde nós vamos colocar a matriz aqui, pressionar e nós vamos ter o nosso botão forrado. Vou virar ele aqui pra frente, vou apresentar para vocês as peças que vem, tá? Então, cada matriz é apropriada para um botão diferente. Então, para esse botão que eu tenho, eu vou utilizar essa matriz, tá? Depois eu tenho essa segunda peça que é o fundo, nós vamos colocar aqui dentro. Aí, você vai pegar o seu pedacinho de tecido, o lado direito para baixo, você vai posicionar aqui em cima, pegar o seu botãozinho com a parte da frente virada para baixo. E você vai fazer esse movimento aqui, ó, colocando ele até o fundo. Pode ser com a ajuda de uma pinça. Ó, ficou lá no fundo. Todo esse excesso aqui que ficou para fora, na verdade, vai ficar dentro do botão. Essa é a outra peça que a gente coloca aqui justamente para que esse tecido a gente tenha certeza, fique garantido que esse tecido todo vai ficar preso dentro do botão. Com a ajuda da pinça, você dá uma puxadinha para não correr o risco, né, de ficar algum pedacinho para fora e você perder o seu botão. Aí, você vai pegar a parte de trás do botão e colocar aqui, ó. E a última peça da matriz, que você vai colocar em cima, colocar aqui no balancinho e prensar. Agora, você vai puxar a alavanca, nem precisa tanta força, tá? Você só vai, olha, vai abaixar, fazer uma leve força aqui, ó, e o botão já vai estar forrado. Vamos tirar aqui para ver o resultado. Olha só. E fica um acabamento super legal. Se o seu botão for o bombê e você tiver forrado, você pode costurar, porque ele tem uma argolinha atrás. Se você tiver feito com botão comum, você pode colar com cola quente. E aqui a gente já tem parte da Angelina pronta. A próxima etapa agora é fazer o cabelo, a asa que vai atrás aqui da boneca Angelina e o seu bebezinho. Então, espero que vocês não estejam cansadas, porque ainda temos essa última parte para finalizar a nossa boneca.